Oi! Ó, eu aqui outra vez. Como você está? Tudo bem? Eu sou Tânia Araújo, consultora de imagem, coach, pedagoga e estudando para ser contadora na faculdade. Estou fazendo faculdade de contabilidade por causa dos problemas que eu tive, que papai teve, né, ano passado, e para que a gente possa fazer uma boa estrutura para o futuro, eu já estou me capacitando. Hoje vamos falar sobre. Olha meu cabelo, gente. Dei uma arrumadinha. Hoje vamos falar sobre o papel do cuidador. Que papel é esse? Quais são os pesos? Quais são as cobranças que tem em cima desse papel? E que a gente não sabe que existe. E só depois que a gente é cuidador é que a gente sabe. Tipo mãe, sabe? Mais ou menos isso. Vamos lá? Então, bem, vamos falar sobre o papel do cuidador. Primeiro, é um papel também muito assim romantizado, tem hora, né? Ai, eu tô cuidando da minha mãe, eu tô cuidando do meu pai. E ao mesmo tempo, muito pressionado. Sou obrigada a cuidar da minha mãe, sou obrigada a cuidar do meu pai. Como se isso realmente fizesse parte dos atributos dos filhos, da esposa, da mãe. E a gente precisa compreender que nem todo mundo está preparado para isso. Nem todo mundo tem essa característica, precisa desenvolver, se este for o seu desejo. Pode desenvolver? Pode. Vai ser algo interessante? Vai. Você vai aprender pra caramba. Mas não deixa de ser cansativo. Não deixa de ser cobrado, sabe? Assim, eu não tô achando a palavra agora, mas eu vou achar e se eu achar eu coloco ela aqui. Então é o seguinte, o que é ser um cuidador? Cuidador familiar é cuidar de alguém que você tem afeto. E ali você já tem dois pesos. Primeiro, cuidar, porque naturalmente cuidar de alguém já te traz um peso, sendo da família ou não. E cuidar de alguém que você tem afeto, o peso torna triplicado. Você tem ali contextos emocionais, contextos psíquicos e físicos em relação àquele cuidado. Então, o que a gente precisa observar? Primeiro, você não é obrigado a cuidar de todo mundo. Esse chavão que fala que você é obrigado a cuidar de sua mãe, obrigado a cuidar do seu pai, não, você não é obrigado. É bom? É. Talvez você precise, não tem condição financeira? Sim. Mas você não é obrigado. Ninguém está num patamar sabe, de louvação para que você cuide dele assim. Desculpa. Cuide dele porque você é obrigado. Não. Se vai pegar essa função, pegue por amor, não por obrigação, tá? Pegue para que haja uma troca. Segundo, existem muitas dificuldades para se cuidar de alguém que, hierarquicamente falando, tem uma relação de poder. Pai, mãe, avô, avó, ok? Eles dificilmente compreendem que esta relação de poder troca neste momento. E dificilmente eles conseguem entender que ele pode ser mais brando, sabe? Menos eu sou o pai, eu sou a mãe, alguma coisa nesse sentido. Terceiro, é um aprendizado constante. Então, você não é obrigado,
as relações de poder se misturam e você tem um aprendizado constante. Quarto, as pessoas, a maioria delas não compreendem o seu esforço. Não compreendem a sua limitação como ser humano e o seu esforço. Elas vão cobrar uma casa arrumada, elas vão cobrar, não é possível que fulano não cuida, não é possível. As pessoas gostam disso, mas aí nós vamos aprender agora a entender esses papéis, tá? Então é o seguinte, vamos começar de trás para frente. Para completar. Primeiro, o que você precisa fazer, é necessário você fazer, dissociar do seu papel de filho. Dissociar, ou de marido, ou de esposa, não importa. Por quê? Porque você precisa dissociar dessa relação de poder e você também compreender que você não manda, mas dissociar dessa relação de poder e entender que o cuidador, ele é o observador. É aquele que observa e que precisa estar atento a todos os detalhes. Cuidar de cada detalhe ou entender cada detalhe. Se não entender, pelo menos ficar especulando, perguntando sobre cada detalhe que está acontecendo, tá? Tem hora que você vai ser chato, porque você fala, tá doendo aonde? Como que é essa dor? Que sentido que é essa dor? Me fala, me explica essa dor. Então, assim, nós vamos ser essa pessoa. Ao você dissociar, você também dissocia dessa cobrança filial que vem como se você é obrigado a cuidar do mundo. Ao tirar dessa relação afetiva, você se dá o direito de não sentir a dor do outro. É natural da gente, como filho, como neto, como mãe, como esposa, marido, seja lá quem for, de quem está cuidando, começar a querer tirar a dor do outro, querer tirar a dor do filho, querer tirar a dor da mãe, querer te dar. E falar, ai, coitada, tá sofrendo. Ah, tudo bem, você pode até falar, nossa, minha mãe tá sofrendo tanto. Ponto. Mas não sofra a dor de quem está sofrendo, porque aquela dor não é sua. Você só está num papel de controlar, de amenizar essa dor, de intervir nessa dor, mas não de querer tirar a dor do outro, tá? Então, assim, comece a olhar as coisas um pouco de fora. Elimine um pouco o emocional sobre aquela situação. Vai te fazer bem melhor. E vai fazer com que você também não absorva as falas que estão jogando nas suas costas, de ter que lavar, lá, passar, cozinhar, não sei o que não é possível, que você não faz, que você não cuida, que então não sei o que. Isso precisa ser seu, e não das pessoas, tá? Com isso também, com esse dissociar, você consegue, se seu pai ou sua mãe, ou seu avô ou sua avó te encher o raio do saco, com toda sinceridade, porque eu sou seu pai, você tem que me obedecer, você vai olhar e falar, beleza. Tem hora que vai doer? Vai. Tem hora que vai falar, cara, não é possível, mas você vai continuar. Por que esse cara não é possível e você vai continuar? Porque você tem uma história ali. E isso é muito importante para a gente observar. Nessa relação já existe uma história. Existe uma história ali muitas vezes abusiva, existe uma história de humilhação, né? E aí nós vamos falar de vários tipos de abuso, abuso psíquico, abuso físico, abuso emocional, né? De atitudes daquela pessoa que talvez você não concordava, né? Então, por exemplo, às vezes seu pai ou sua mãe não foi eticamente correto e aquilo já te incomodava, e na hora que aquela pessoa está acamada e está aos seus cuidados, aquilo tudo vem na cabeça. Então é preciso começar a soltar isso para que você não sofra e que você não desconte na pessoa. Porque, por pior que a pessoa tenha sido, se você optou ser cuidador, não tem isso de descontar.
tá? Tem de aprendizado, e aí nós vamos aprender no próximo vídeo sobre a relação do diálogo, porque aí eu já tenho que modificar meu comportamento para isso. Então, o que acontece? O que eu aprendi? Eu aprendi que eu não posso tirar a dor, não podia tirar a dor da minha mãe. Isso era uma relação que já existia inconsciente, por causa dos meus contextos de nascimento, onde que para mim eu trouxe a infelicidade da minha família, e por eu ter trago a infelicidade da minha família, né, por eu não ter nascido menino, eu era responsável pela felicidade deles. Então eu aprendi isso. O que eu estou falando para vocês é o que eu aprendi, tá? Então eu aprendi a sair dessa relação. Eu aprendi a relação das dificuldades de diálogo que eu tinha com a minha mãe e com o meu pai, a lidar, a conviver e a modificar essa relação, porque eu não trazia para mim, e tinha hora que doía, tinha, dependendo da situação, mas eu comecei a eliminar. Por exemplo, meu pai tem alguns comportamentos que eu sei que não vai mudar, porque ele não quer mudar. Ele pode mudar? Pode. Esse negócio de ninguém muda por causa da idade, muda sim, tá? Existe a diferença de querer e de não querer. Simples assim. Então, meu pai não quer mudar, e eu aprendi a falar, isso é dele, isso não pode me interferir em mim. E a minha mãe, com o lado pessimista dela, isso interfere em mim, porque eu sou muito, vai acontecer, nós vamos conseguir e tudo mais. Então eu saía toda a minha carga, toda a minha energia para poder colocar que não, vai dar certo e tudo mais. Então, primeiro é esse trabalho. Você precisa também se compreender nesse papel. Eu consigo? Isso até que ponto que isso me dói muito? E aí eu vou precisar trabalhar comigo para que eu tenha essa relação. Então eu aprendi que eu não tiro a dor de ninguém. Então não adianta sofrer pela pessoa, porque se eu sofrer, eu não vou conseguir agir. Se eu tivesse sofrido com minha mãe na hora que ela teve o AVC, eu não teria conseguido ligar para lugar nenhum, né? Então eu preciso ir trabalhando isso. Eu preciso compreender as minhas limitações. Eu consigo arrumar a casa toda, lavar, fazer isso, fazer aquilo? Não. Eu não consigo? Eu não consigo? Então pronto. Se eu não consigo fazer tudo, o que eu consigo fazer e como eu consigo fazer? Tá? Eu não posso trazer aqui, se eu trouxer os pesos das cobranças e do meu histórico e do schlepp, porque eu sou obrigada a cuidar, vai ficar mais custoso cuidar de alguém. Então, eu preciso saber, consigo tomar conta do que eu consigo tomar conta. Então, por exemplo, eu não era uma pessoa, eu pensei que eu não ia dar conta, porque eu não era uma pessoa de arrumar casa. E aí, hoje eu tô arrumando casa legal, lavando, cuidando, a casa tá praticamente arrumada. Esse final de semana ela ficou um pandemônio, porque eu resolvi cuidar de mim. Esse é o terceiro ponto que você precisa entender. Se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar do seu paciente. Não consegue. Então, eu preciso cuidar de mim, eu preciso saber a hora que eu preciso dormir, a hora que eu não preciso dormir, eu preciso me alimentar, tá? Eu preciso baixar a adrenalina, então eu preciso descansar, eu preciso assistir um filme à toa. As pessoas às vezes não compreendem isso, mas você tem o seu ritmo. Então, respeite o seu ritmo. Mas respeitar o seu ritmo é saber que você talvez precise dar um pouco a mais do que aquilo que você estava acostumado a fazer. Como eu fui, hoje em dia eu cozinho, arrumo casa, coisa que eu não fazia. E que eu me doei e consigo fazer. Tá? Então, e aí, outra coisa, se organizar. Você precisa aprender a se organizar. Organizar os remédios, quando que tem que comprar, como que vai comprar, se vai pegar no posto, se não vai pegar no posto. Então, você precisa trabalhar esse contexto da organização. Como que você vai lidar com essas organizações? Qual dia da semana que você vai arrumar a casa, que vai lavar roupa, que vai comprar os remédios, qual dia da semana? E como que isso vai acontecer? Então, o cuidador, ele é muito
sacrificado, tem hora, por ele mesmo, por esse contexto da obrigação. Então eu volto a falar, gente, não é obrigado a cuidar de ninguém. Você consegue? Ótimo. Você não consegue? Esquece. Esquece. Dá o que você pode dar. Mas lembre-se de uma coisa. Se você tem um irmão que está cuidando de alguém, da sua família, sua mãe, seu pai, você tem que dar um potencial para lá. Não é só deixar na mão dele, não. Tá? Então, dê esse potencial. Vai precisar cuidar à noite? Então, vai precisar cuidar à noite. Porque do mesmo jeito que você tá cansado, ele também tá. Ah, mas ele tá só cuidando da minha mãe. Meu amor, cuidar dá um trabalho, ok? E vai ter dia que ele passou, vamos supor, a semana inteira dormindo, não dormindo. Então, se ele te pedir um dia, por favor, dê esse um dia para ele. Porque ele precisa de você para ele poder relaxar. Então, assim, o cuidado é algo em conjunto. Em conjunto. Nós vamos tirar as arestas ou minimizar as arestas das nossas histórias, potencializar o cuidado e a relação afetiva naquele momento, mas não uma relação afetiva de dependência, mas uma relação afetiva de superação daquela situação. Tanto eu quanto o outro. Porque como eu sou o observador, eu faço as coisas crescerem, tá? E da relação com o mundo, porque muita gente de fora, tio, parente, irmão, filho, muita gente vai cobrar de você, às vezes, uma atitude. E você precisa estar pronto para lidar com aquela atitude. Quem é mãe sabe do que eu tô falando. O mundo às vezes te cobra uma coisa, ou você mesmo se promete, quando eu for mãe ou pai eu vou agir assim, e quando a gente tem filho, a relação ela não é igual. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? É isso que eu queria falar sobre isso. Então o que eu gostaria de saber de você, se você se colocou peso, ou se você acha que é ruim. Cuidar não é ruim, não. Cuidar é muito bom, aprendi muito, 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 muito. Mas eu não julgo quem coloca a pessoa num asilo, por exemplo, para cuidar naquele momento. Porque nem todo mundo consegue. Ou às vezes não coloca no asilo, mas contrata um monte de gente para dentro de casa. Porque às vezes a pessoa vai fazer outra coisa, porque às vezes a pessoa está trabalhando também. Eu, por exemplo, precisei parar de trabalhar. Mas às vezes uma pessoa está trabalhando, e como que ela vai cuidar? Então ela precisa contratar gente. E às vezes ela, por exemplo, eu sou solteira. E se a pessoa é casada e tem filhos, como que ela vai fazer? Né? Ela precisa cuidar dessa relação, dessa pequena relação, e precisa cuidar dessa relação macro, que é a relação com o marido, com os filhos e assim por diante. Então, era isso que eu queria falar, esse primeiro vídeo, de falar do papel do cuidador. E a partir de agora, nós vamos falar assim, qual é a estratégia do diálogo. E outras estratégias para frente. Então, às vezes, esqueci. Um monte de coisa que eu já listei, e aí nós vamos conversar sobre isso, né? Então, é isso. E aí eu te pergunto o seguinte, você gostou do que eu falei? Foi interessante? Você achou interessante para você? Ou para alguém que você conhece? Se achou interessante, dê um like. Se você achou interessante e serve para alguém, dê um like e compartilhe. Nossa, eu acho que vai ajudar alguém. Se você não gostou de alguma coisa que eu falei, ou não gostou de nada você dá um dislike. Não tem problema não. Ô, Tânia, você é doida. Ai, gente, eu quero uma relação aberta. Se não for uma relação aberta, não vale de nada, né, não? Escreve nos comentários o que você achou do que eu falei. Você concorda, discorda? Qual o ponto que você concorda? Qual o ponto que você discorda? Você já fez o que eu conversei aqui ou não fez? Você tá cuidando hoje em dia? Já foi cuidador? Como é que é? Como que foi essa relação? Né? É muita coisa que pode ser abordado. Então, assim, quanto mais vocês dialogarem comigo, mais eu tenho condições de abordar outras coisas para que a gente possa ampliar. O que eu estou fazendo agora é dando uma pinceladinha e vamos aprofundar à medida que vocês desejarem, tá?
Se inscreva no canal. Vamos fazer com que isso, já que o material é legal, vamos fazer isso acontecer? Chegar em outras pessoas? Ok? Então tá. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. E eu tô atrasada em alguns vídeos, mas eu vou conseguir colocar eles em dia. Tá legal? Tchau, tchau.